bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e também a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, a primeira-dama brasileira Janja protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Ô Eduardo, climão diplomático na China. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Quando criou a opinião dentro do jornal da Itatiaia, baseado no fato, na frase histórica que ele mesmo criou, nós vendemos espaço, não vendemos opinião. Sou Januário Carneiro, nosso fundador. Ao criar a opinião dentro do jornal por volta de 7h25, 7h30, ele falava em tempos. Então eu diria hoje, lembrando, sou Januário, mandando um abraço para lá no céu. Sou Januário, em 3 tempos. Primeiro tempo, eu avisei. No terceiro dia de governo do Lula, essa mulher vai dar um trabalho. E junto com esse aviso eu falei, ela vai criar inimizades dentro do poder e o poder é cruel. Então, em segundo tempo, num ambiente de poder, Júnior, o que mais tem é traíra, é fogo amigo. Se era um jantar íntimo, que devia ter, vamos dizer, porque o Lula quando viaja assim leva uns 500, mas nesse jantar devia ter uns 20. É fogo amigo, porque ela criou muitos inimigos lá dentro. E agora o último tempo, terceiro tempo, que resposta magnífica do chinês. Cada dia eu sou mais fã da China. O chinês falou assim, é só banir, punir, qual o problema? Vocês é que mandam lá. Mas aqui, quando a gente quer fazer, que meia dúzia fala que é censura, a gente afina, então, aguenta. Ô William Travassos, aquela famosa saia justa, né? Torta de climão, não sei qual que é o nome que se dá lá no Rio de Janeiro, mas foi tipo isso aí, bom dia. O problema é que assim, imagine você como jornalista falar isso do presidente da República na China. Você provavelmente seria preso, censurado ou algo nesse sentido, né? Primeiro porque o Lula diz que não foi a Janja, foi ele. Ele está tentando blindar, falando assim, olha, era uma reunião íntima e, na verdade, eu fiz a pergunta. Inclusive, o governo chinês vai mandar um representante para ajudar a gente nessa coisa da regulação do TikTok, das redes sociais. Ô, gente, pelo amor de Deus, na China, quem manda é o Estado. Ele domina a imprensa, o partido político, a sociedade e tudo é o Estado. É esse poder, nesse capitalismo de Estado, ele dita as regras. Então, assim, o que mais me chama a atenção não é só esse climão, sabe, Júnior? É a mentalidade do presidente brasileiro tentar implantar um tipo de controle nas redes sociais. Para quê? Para o Estado brasileiro, o PT ser o único poder a expressar a sua opinião, porque assim, o conversa de redação ele não vai existir nunca na China, nesse modelo. Agora, aqui no Brasil, será que lá na frente a gente vai ter que lidar com isso? Uma censura brasileira? E o Eduardo falou e já tinha avisado sobre a participação da Janja. A diferença é que ela tem postura, ela tem opinião e ela quer expressar. E eu não duvido nada de lá na frente, né, a esquerda encontrar a Janja como uma grande líder, uma voz forte, capaz de substituir até o próprio marido. A sensação que eu tenho é que ela tá tentando, mas tá levando cada pancada que, meu Deus do céu. Ô Silvana, como é que você viu essa saia justa lá na China? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Júnior, eu lembrei de 4 pessoas quando eu vi essa notícia, eu ainda li na redação. Comentei até com o Travassos. Primeiro, o rei Juan Carlos, da Espanha. Por que não ter calhas? Exatamente, com essa fala. Porque, segundo, lembrei da Magda, do Sai de Baixo. Você foi do rei pra Magda? Você não fez? Calada! Sem condição. E aí tem aquela, Nazareno também, que era do Chico Anísio. Cala a boca, não tem cala a boca, Magda. Não dá, a gente não aguenta isso. E ainda tem a Ofélia.
A Ofélia, né? Era a Ofélia, mais uma. Aí lembrei, agora, ilustremente, da tia Sofia, que falava muito. Muitas e muitas vezes me arrependi por ter falado algo. Nunca me arrependi, porém, por ter ficado calado. Sim. E por último, minha amiga Egg, lá de São João del Rei, que eu mando um abraço. Calada vence, Silvana. Caladinha! Gente, a China é um país comunista, nós sabemos disso, mas é potência mundial. Tudo lá deve ser uma formalidade louca. Meu irmão vai lá agora de passeando, me chamou, eu falei, Fernando, eu gosto de tomar cerveja na rua, eu falo alto, a gente enfia pros lugares, não sabe se estranho. Eu não tô preparado assim, nem psicológica, nem biológica, nem cientificamente pra ir lá ainda não. Eu preciso de mais, quem sabe lá pros 80 anos eu vou estar mais calma, eu acho que é melhor ir pra esse lugar assim. Aí, você imagina num jantar dessa magnitude, você falar um negócio desse. Agora, você veja bem, imagina se o TikTok lá na China fala o que quer. Não tem. Nem tem. Exatamente. Não existe TikTok, YouTube, então, nada. Essa fala é uma fala, assim, descabida. O presidente deve ter olhado para ela assim, gente, de qual planeta que essa dona veio? É um negócio, sinceridade, cada dia é um vexame atrás do outro. Gostei das personalidades que você lembrou, viu? Gostei. Ô Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. E esse clima diplomático, ou péssimo clima diplomático lá na China, bom dia. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, todos os ouvintes. Ô, Júnior, esse caso me incomodou em tantos aspectos, né? Primeiro, não sei se o Lula tava lá na China e aí os ventos, né, de uma ditadura influenciaram ele, mas o primeiro fato que me incomodou foi a forma como ele tratou a pergunta do jornalista. Né, como se o jornalista não tivesse o direito de perguntar, de ficar sabendo do que aconteceu numa reunião. Ele começa falando, olha, essa pergunta nem tinha que ser feita, porque foi uma reunião interna, não sei nem como que vazou isso. Olha, Lula, se isso chegou no jornalista, ele tem que fazer a pergunta. É o dever dele, como repórter que está acompanhando uma autoridade brasileira, questionar, e é um tema de muita relevância. Então me incomodou muito, eu não sei se o Lula teve ali um momento ali de autoritarismo, ficou irritado com a pergunta. O segundo ponto que me incomodou muito é como que mostra a fragilidade, talvez, do governo brasileiro, né? Quer dizer, o Lula tentou emplacar a questão das redes sociais, a regulamentação das redes sociais no Congresso e não consegue. E aí ele vai, lá na China, ele vai cobrar do Xi Jinping, ele faz a pergunta e a Janja pede a palavra. Olha que coisa feia, né? Aí recebe uma resposta dessa do presidente da China, olha, discute internamente. E aí só uma correção pro WT, tem TikTok na China. O TikTok, inclusive, é chinês. Não. Ele tem uma outra plataforma. Temas de política. Tem uma outra plataforma com esse nome. Não adaptou o nome, mas é a mesma empresa. É a mesma empresa. Mas o TikTok não. É chinês. A empresa que tem lá, ela tem todo um regramento completamente diferente do que é o nosso TikTok. Não, a empresa que tá lá é a mesma empresa do TikTok. Não é o TikTok. Nome, só tem um nome diferente. Sim, mas com outro regramento. É o nome ocidentalizado. Isso, né? Sim, mas com outro regramento. Não é esse TikTok que a gente tem de modelo. Lá para você. Tem discussão política. Não pode ter nada. Não pode ter nada, amigo. Só deve poder ter fotografia das cerejas, só isso. Mas e aí o último ponto Japão, que me incomodou, né? O último ponto para fechar esse episódio que eu achei bem ruim. Olha como que às vezes uma ação, uma postura da Janja, do próprio Lula, acabam atrapalhando tanto o governo. Poxa, o Lula na China, ele fechou contratos bilionários. Ele trouxe investimentos para o Brasil, inclusive para várias regiões do país e para a América do Sul, muito importantes. Ele deu um recado para o Donald Trump, né? Um recado para o mundo, que também é muito importante, que valoriza o Brasil, né? Defendendo a liberdade tarifária, liberdade do comércio. Então, tudo isso acaba ficando escanteado por causa de uma indelicadeza, né? Que o Lula e a primeira-dama cometem. Ontem morreu o Pepe Mujica, né? Um líder da esquerda, né? Muito representativo. O Lula e a Janja podiam aprender um pouco com ele, né? Ter um pouquinho mais de simplicidade, ter menos ressentimento e não caçar tanta confusão desnecessária que acaba atrapalhando o governo.